Uma pesquisa científica, capítulo 6. OVNIs vistos durante o dia. Discos diurnos. A melhor ideia que eu poderia dar seria uma fuselagem de um avião imenso, sem asas, ou talvez como se fora a borda exterior ou a circunferência de um disco rolando na minha direção. A borda devia ter uns 15 pés ou mais. Descrição de um avistamento a 4 de fevereiro de 1966 em Houston, Texas, tirada dos arquivos do Livro Azul. Nesta categoria de observações, relatórios sobre OVNIs vistos durante o dia, lidamos inicialmente com os formatos discoides ou ovais. As visões são mais frequentes à noite do que de dia. Mesmo quando limitamos-nos unicamente aos casos desconcertantes e bem investigados, verdadeiros OVNIs, ainda encontramos uma maior quantidade de casos noturnos. Talvez o fenômeno OVNI seja intrinsecamente noturno. Se for este o caso, ainda existem centenas de bons avistamentos diurnos registrados. Em meu arquivo, as entradas diurnas filtradas para o grupo selecionado não está muito aquém dos relatórios diurnos rigidamente selecionados, mas isso talvez seja porque faço muitas exigências para chegar a colocar os avistamentos noturnos no meu arquivo pessoal. Os relatores. Para lidarmos com a categoria diurna, devemos mais uma vez começar com os observadores e suas qualificações. Da mesma forma que antes, escolhi mais ou menos uns 12 casos representativos, cada qual contando no mínimo com 2 relatórios. O número total de testemunhas nestes casos ocorridos durante o dia é de 60. A média por caso é de 4,8 e o intermediário é 4. Poderia ter incluído diversos casos espetaculares que contavam com apenas uma testemunha, mas julguei mais aconselhável omiti-los, mesmo quando o grau de credibilidade da pessoa em questão era elevado. Novamente, as palavras de alguns dos relatores envolvidos nesses 13 casos lançam uma luz interessante em todo o fenômeno. As citações foram todas tiradas dos casos de discos diurnos relacionados no apêndice 1. O que nos interessa aqui é a reação do observador e não a substância do caso. Estas reações são as imediatas durante a observação de um disco diurno. Meu amigo que dirigia o carro disse: "Está vendo o que eu estou vendo?" Aquele objeto estranho parecia-se com um pepino em vinagre torto fazendo cabriolas. Chegamos à conclusão que não sabíamos o que era aquilo. Enquanto nos encontrávamos parados ali, apareceu um caminhão com 2 homens que transportavam uma carga de porcos para Calgary. Um dos homens perguntou-nos se estávamos precisando de ajuda. Respondemos que não, mas lhe mostramos o objeto e indagamos o que achavam sobre aquilo. Um deles disse: deve ser um dos tais discos voadores." No entanto, não pude evitar de pensar naquilo o dia inteiro e, à tarde, resolvi telefonar para a torre de controle do aeroporto de Calgary para ver se ali sabiam algo a respeito. A resposta foi uma negativa. Neste momento, gostaria de ter tirado outras fotografias enquanto ele se deslocava na direção do solo, realizando uma aproximação controlada, mas estava ansioso por vê-lo a olho nu e não através da lente. Durante quase 5 anos fui piloto comercial e tenho uma visão regular e, é claro, estou acostumado a observar coisas no céu. Não se tratou de uma olhadela rápida. Enquanto observava, passaram por minha cabeça diversas explicações que foram logo afastadas. Extraído de um relatório de um piloto da BOAC narrando um avistamento diurno ocorrido em 13 de julho de 1971, em Kent, na Inglaterra. Fui piloto da Força Aérea Americana durante a Segunda Guerra Mundial. Durante todo esse tempo, fosse de dia ou de noite, jamais notei qualquer coisa fora do comum no céu. Agora, aos 43 anos, observei um fenômeno que está além da minha compreensão e que põe à prova o meu senso de raciocínio e de credulidade. Os relatores dos avistamentos diurnos demonstram as mesmas reações de surpresa e desnorteamento mostradas por aqueles que experimentaram os fenômenos noturnos. Pode-se pensar com muita propriedade que, devido à nítida visibilidade de um luminoso dia de sol, diversos observadores não ficariam, simultaneamente, intrigados diante da presença de alguma coisa no céu, sobretudo quando a duração do acontecimento é relativamente demorada. Mas ficam, e geralmente procuram em vão, encaixar a experiência em alguma explicação natural. No caso destes acontecimentos citados, é surpreendente notar como testemunhas com uma escolaridade elevada encontram dificuldades para traduzir através de palavras uma descrição convincente da experiência que tiveram. Os objetos. Podemos iniciar com aqueles que possivelmente são os que têm menor experiência técnica entre os relatores da presente lista.
Dois fazendeiros que se encontravam às 7h25 perto de Three Hills, Alberta, Canadá. A melhor descrição que conseguiram fazer foi que se parecia com um pepino em conserva fazendo cambalhotas. Os espectadores desta descrição ímpar, os motoristas do caminhão que transportava porcos, descreveram o objeto da seguinte maneira. A cor era azul esverdeada. Dava a impressão de ter uma espécie de chama fluorescente, mas não era uma tonalidade fluorescente do tipo que conhecemos. Acho que se parecia mais com aqueles sinais ao longo das autoestradas que dizem Calgary a tantas milhas, algo semelhante a uma luz amarela com um fundo verde. Mas não havia nenhum tipo de luz definida no objeto. Por menos letrados que fossem, estes homens deveriam ter condições de fazer uma descrição mais articulada das luzes se tivessem lançado mão das que estavam acostumadas, como, por exemplo, das luzes de carros ou celeiros. Como fizeram, tentaram de todas as formas descrever a coloração do brilho desse pepino em conserva fazendo cambalhotas que viajava com eles, acompanhando as elevações e depressões da zona cheia de colina. Seu assombro não é único. Repetidamente, ouvi testemunhas me contarem não posso descrever a cor. Nunca vi uma coisa como aquela antes. Jamais vi aquela tonalidade de vermelho ou de azul ou de verde antes. Muitas vezes, o objeto é descrito como tendo um brilho geral fluorescente sem luzes específicas, como num outro caso observado por duas pessoas, no qual uma delas declarou: o perfil estava definido, mas não havia luzes de bom bordo que nos fizesse imaginar que se tratava de um tipo de avião ou algo assim. Não possuía exaustão ou jatos de chamas, aliás, não tinha luz de qualquer tipo, exceto aquela luminosidade geral. Não são apenas os observadores sem treino que fazem descrições nas quais falta uma precisão quanto à terminologia. Nos casos que envolvem observadores com boa cultura, também encontramos esta procura de palavras a fim de criar uma imagem fiel para o ouvinte daquilo que estão certos foi por eles presenciado. Assim, o melhor que puderam dizer dois operadores de torre de aeroporto e um terceiro homem que se achava de serviço na pista de emergência no final do campo de pouso foi: dois engenhos de forma oblonga com a aparência de uma travessa de mesa. Apesar disso, naquela manhã o tempo estava claro e fresco e a visibilidade era excelente. Os interrogatórios que fiz a diversos relatores convenceram-me que a incerteza de suas descrições, que talvez possam parecer como uma tentativa deliberada para confundir o resultado e, portanto, evitar a possibilidade de que se constate tratar-se de uma interpretação errônea, da qual o relator julga em seu íntimo ser culpado, mas com a qual sente-se comprometido, é, na verdade, o resultado do elevado grau de estranheza do avistamento. O relator simplesmente possui um vocabulário inadequado à situação. Descobri que a testemunha parece estar dando o melhor de si. Os trabalhadores do campo podem dar uma descrição cuidadosa de alguma coisa que lhes é familiar. Um trator, por exemplo, ou outra máquina usada na fazenda. Uma ambiguidade de expressão semelhante atormenta os relatores com uma formação técnica razoável. Policiais, que devem poder fazer uma descrição perfeita de acidentes ou crimes. Operadores de torre em aeroportos, cientistas e engenheiros. Talvez a descrição ingênua dos responsáveis pelo caminhão transportador de porcos seja a mais prática e pragmática de todas. Deve ser um daqueles discos voadores. Notei também que os relatores sentem-se geralmente atormentados quando querem descrever os ruídos feitos pelo objeto visto. Dizem quase sempre: não foi bem assim, mas é o melhor que posso fazer. O disco diurno é quase sempre silencioso e isto é, ao que parece, o que se diz em todas as partes do mundo. Por isto, no caso de Calgary, como em inúmeros outros, não fazia o menor ruído, mas podemos ouvir o barulho de um avião levantando voo no aeroporto de Calgary, que fica bem mais distante. Voltando à trajetória e à cinética dos discos diurnos, as narrativas dizem que as ações dos OVNIs de um modo geral dão a impressão de estarem sob controle, exceto por uma referência a um deslocamento em folha morta e a um tremor ou movimento de queda livre. Os discos parecem ter uma habilidade universal para levantar voo suavemente, quase sempre com acelerações fantásticas e geralmente gerando um estrondo acústico. A segunda lei do deslocamento de Newton rege as acelerações extremamente rápidas dos corpos de considerável massa. Contudo, o meu objetivo não é, aqui ou em qualquer outro momento desta monografia, propor um julgamento físico. Isto exige mais dados do que aqueles que existem atualmente em relatórios. Estou simplesmente fazendo o papel do assistente de experiências relatadas por pessoas boas e verdadeiras.
e relatórios altamente estranhos originados por indivíduos com um grau de credibilidade muito elevada. Isto é incontestável. Parte do elevado grau de estranheza tem a sua origem nas trajetórias descritas. Eis aqui um exemplo extraído de um interrogatório gravado. Pergunta: por lá há uma região acidentada, não? A coisa flutuava ao longo das colinas ou acompanhava seu contorno? Resposta: isso foi uma coisa que percebi. Na altura em que se encontrava, 500 ou 600 pés, não era necessário fazer as coisas que fazia. Sempre que parecia haver uma ligeira elevação do solo, ele fazia uma ligeira ascensão. Quando havia uma depressão, parecia que ele baixava. Isso foi outra coisa que não conseguia entender. A pergunta foi formulada deliberadamente devido às minhas experiências anteriores em interrogatórios deste tipo. O disco prende-se ao contorno do solo sobre o qual plana, quase sempre parando acima de pequenos reservatórios de água. O modelo desta classe é confirmado por outros casos de avistamentos por nós selecionados e com múltiplas testemunhas. Resumindo, o que vi foi um pequeno disco branco prateado de diâmetro desconhecido, altitude desconhecida, mas com uma existência física definida. Primeiro apareceu estático, sob observação a olho nu, durante uns 10 minutos. Em seguida, deslocou-se pelo céu, passando visivelmente sob as nuvens e, finalmente, desaparecendo no meio das nuvens brancas. Não se ouvia o menor ruído. A mancha branca ficou parada por muito tempo e deslocou-se silenciosamente demais para que pudesse ter sido um avião. Dava a impressão de viajar numa direção nitidamente inconsistente com e contrária à direção em que seguiam as nuvens, por isso excluindo que fosse um balão. As descrições dos avistamentos à luz do dia são impressionantemente parecidas. Objetos ovais ou discoides, brancos ou prateados, aparentemente sólidos. Às vezes, as testemunhas declaram que o disco tem uma faixa escura ao redor da sua circunferência. Parecia-se com um hambúrguer prateado, disse um escultor profissional, cujo relatório não está incluso no presente capítulo por ter sido narrado por apenas uma pessoa. O disco ou hambúrguer prateado citado fez um quadrado grande no céu e depois disparou como um coelho assustado. Num outro caso de uma só testemunha, o relator, um mecânico, usou o termo sanduíche, com a borda central do aparelho descrito como a beira da carne saindo do meio de duas fatias de pão. Fotografias de discos diurnos relatadas são encontradas com facilidade e, embora as circunstâncias em que foram tiradas não tenham sido suficientemente investigadas e muitas sejam falsas, torna-se difícil rejeitar algumas delas. Algumas fotografias que tive oportunidade de examinar podem ser verdadeiros discos diurnos, de vez que não fui capaz de descobrir qualquer prova de artifício nesses casos. Sou extremamente cauteloso a respeito das fotografias que me são entregues para opinar, pois algumas fraudes célebres foram acompanhadas por fotografias. Parece que os mistificadores são adeptos da ideia de que uma fotografia vale 1000 palavras. Na minha opinião, uma fotografia significativa de um OVNI, especialmente de um disco diurno, não deveria ser levada a sério a menos que satisfaça as seguintes condições. A existência de testemunhas bem conceituadas que tenham assistido à batida da chapa e tenham visto o objeto naquele momento. Os negativos originais devem estar disponíveis para estudo, de vez que não se pode realizar uma análise adequada apenas nos positivos. A câmera deve estar disponível para estudo. E o dono da fotografia deseja testemunhar sob juramento que a chapa é, em sua consciência, verdadeira, isto é, que a fotografia é o que pretende ser, uma chapa de um OVNI. A última condição não é imprescindível desde que a fotografia em questão esteja acompanhada por outras tiradas independentemente, preferivelmente tiradas de lugares significativamente diversos. Estas condições são rígidas, é claro, mas não podem deixar de sê-lo. De um modo geral, as fotografias não são mais dignas de fé do que os fotógrafos. Asterisco. O mesmo pode ser dito por relação às fotografias de radar. Neste caso, não se trata de uma questão de mistificação e sim de interpretação, pressupondo-se que o aparelho esteja em boas condições de funcionamento por parte do operador. Portanto, mais uma vez ficamos presos à fallibilidade do elemento humano. Quando tudo está dito e feito, o OVNI continua sendo uma experiência humana e, como tal, deve ser avaliada. Mesmo quando todas as condições são satisfeitas, tudo quanto se pode dizer positivamente é que, embora a probabilidade da veracidade da fotografia seja muito alta, não se pode estabelecer a sua certeza. Se, por exemplo, 25 fotografias podem conseguir uma cota de probabilidade muito elevada,
A probabilidade combinada de que a prova fotográfica dos OVNIs existe seria totalmente inseparável da convicção absoluta. Não tenho conhecimento de 25 destes casos, mas há vários que praticamente satisfazem todas as condições necessárias. Um deles é o caso clássico de Great Falls, Montana, ocorrido a 15 de agosto de 1950, durante o qual foram filmadas duas luzes parecidas com um ponto num céu límpido e claro, incorporando um suficiente número de objetos de referência. Por exemplo, uma torre para a água, que possibilitam um estudo significativo da série de imagens. A tentativa feita no sentido de atribuir os parâmetros registrados sobre o movimento dos objetos a aviões, balões, etc., foi totalmente impraticável. O Dr. Baker, escrevendo em The Journal of the Astronautical Sciences, concluiu: devido ao conflito entre qualquer fenômeno natural imaginado e um ou mais detalhes do referido dado do negativo na prova fotográfica examinada, além da incerteza relativa aos dados incomprovados, não se podem tirar conclusões completas. Vários outros filmes foram vistos pelo autor e proclamando ser OVNIs, e todos pareciam exibir o defeito comum de uma imagem mal definida. A maioria foi tirada com equipamento amador, como é o caso do filme de Montana. Como o filme de Montana, alguns destes filmes não podem ser realmente explicados com base em fenômenos naturais. Outros podem ser explicados se a pessoa der tratos à imaginação. Tive a ocasião de examinar muitas fotografias se proclamando de OVNIs. A maioria é de baixo valor científico, o objeto encontra-se muito distante, sem um ponto de referência, imagem turva, etc. Ainda que autênticas, e muitas não possuem a qualidade de convencer. Talvez a melhor dentre aquelas que investiguei pessoalmente e com alguma profundidade é a figura número 4, que essencialmente satisfaz os critérios relacionados anteriormente. Ela não é mostrada aqui como uma prova fotográfica da existência dos discos diurnos, mas sim como a melhor foto de disco diurno que investiguei pessoalmente. Ainda assim, nem todas as circunstâncias que envolveram a batida da chapa estão tão claras quanto deveriam estar. Neste caso, consegui os dois negativos originais e, com a autorização que me foi dada pelo proprietário, submeti-os a testes de laboratório durante os quais o verniz padrão foi removido, foram efetuadas cópias negativas e realizado um estudo com um microscópio e um examinador de ponto em movimento da contextura estrutural dos negativos originais. Além disso, a câmera foi examinada e testada, as 3 testemunhas, uma das quais o fotógrafo era o proprietário da máquina. Foram submetidas a entrevistas e consegui uma declaração juramentada de 2 delas. Os resultados dos testes não deixam dúvidas a respeito da existência de imagens reais nas fotografias coloridas, da mesma forma que estas imagens satisfazem a sequência de tempo declarada e as condições de luz sob as quais as fotos foram tiradas. Não há nenhum sinal de inconsistência nas sombras, movimentos das nuvens, etc. É claro que a imagem real poderia ser de um disco grande atirado para o ar e fotografado. Digo grande porque um objeto próximo não mostraria o efeito suavizante que a atmosfera produz quando um objeto, especialmente que tenha brilho, é avistado de alguma distância. Consegui arranjar um meio de sobrevoar a área especificada num avião pequeno a fim de me certificar que o local do avistamento situava-se realmente no bosque e era de difícil acesso para servir de palco para uma mistificação. A região era realmente agreste e montanhosa, os contrafortes das montanhas rochosas canadenses, mas não intransponível. Para se montar uma mistificação naquele local teria sido necessário uma motivação fora do comum e, quer me parecer, inclusive uma boa perspectiva de lucro financeiro. Através das conversas repetidas e da correspondência trocada com o principal observador, Warren Smith de Calgary, não conseguia identificar qualquer tipo de motivação substancial em favor disto. Além disso, a declaração juramentada de Smith, feita sob os provimentos severos do Evidence Act do Canadá, ainda serviu de base para o meu julgamento. Embora o propósito destes capítulos seja construir os protótipos da mais extensa categoria de OVNIs observados, muito mais do que apresentar narrativas detalhadas de avistamentos individuais, não posso deixar de fazer uma sinopse do avistamento feito por Warren Smith. Warren Smith e 2 amigos que têm por hobby fazer prospecções estavam voltando de uma missão realizada durante o fim de semana quando, por volta das 17h30 de um dia bastante límpido de julho, o mais jovem dos 3, um rapazinho adolescente, chamou a atenção dos companheiros para aquilo que, à primeira vista, todos julgaram ser um avião em dificuldades. Não se ouvia o menor ruído, portanto pensaram que os motores tivessem sido desligados.
Os homens abandonaram a hipótese de que fosse um avião assim que ficou evidente que o objeto não tinha asas e deslizava suavemente rumo ao solo. Contudo, antes disso, Warren Smith pegou, cheio de excitação, sua máquina carregada com um filme colorido que se encontrava entre suas coisas e começou a bater fotos. Pensou que se tratava de um avião a caminho de um desastre e passou-lhe pela cabeça que a fotografia talvez pudesse ser vendida aos jornais tão logo chegassem à cidade. Pelo que consegui descobrir, este foi o único momento em que lhes passou pela cabeça a ideia de um lucro. Uma das fotografias foi batida, segundo a declaração dos presentes, enquanto o objeto baixava na direção de algumas árvores em primeiro plano, por trás das quais logo desaparecia. Em seguida, disseram eles, o objeto tornou a aparecer saindo de trás das árvores e elevou-se até as nuvens. Os observadores também declararam que o objeto deixou cair alguma coisa, mas isto nunca foi comprovado de forma concreta. Todo o incidente teve a duração de uns 25 segundos. A única prova tangível de que dispomos são as duas fotografias coloridas, tiradas infelizmente com uma máquina fotográfica fixa, ambas contendo imagens verdadeiras e não dando qualquer prova de terem sido adulteradas. Existe a possibilidade remota de que alguém sem qualquer tipo de relação com Smith e seus companheiros, e sem que disso tivessem conhecimento, tenha atirado naquele momento um disco para o ar no meio do bosque, e que Smith tenha tido muita sorte de ali se encontrar para fotografar. Ainda assim, temos a palavra de Smith de que o disco foi visto primeiro descendo e depois ascendendo para desaparecer em meio às nuvens. Além disto, temos a sequência dos negativos que mostra que a foto do disco descendo foi batida antes da outra. Apesar disto, alguém poderia argumentar que o invisível lançador de discos tinha atirado 2 vezes e que Smith fotografou a queda do primeiro e a ascensão do segundo, cerca de 15 segundos mais tarde. Contudo, temos a palavra dos relatores, que no presente caso não deviam ter qualquer ligação com o atirador, de que não foi absolutamente isso o que sucedeu. De qualquer forma, um exame profundo da estrutura da nuvem mostra que as 2 fotografias foram tiradas dentro de uma brevíssima sequência. Ainda que tivesse havido um rápido intervalo, teria havido modificações ínfimas, mas perceptíveis, nas bordas das nuvens. Nada se nota a este respeito. As fotografias de Smith retratam bastante bem o arquétipo do disco diurno, e a maioria das descrições dos outros casos aqui incluídos, observados por testemunhas múltiplas, servem de apoio para as fotografias de Smith a este respeito. Regredindo no tempo até 1952, vamos encontrar a descrição de um disco diurno feita por 2 funcionários presentes no hangar da Cargo Air Service, situado na extremidade sudeste da base aérea Kirtland, em Albuquerque, Novo México. Surgiu bem alto no firmamento, diretamente em cima da base aérea Kirtland, um objeto que à primeira vista parecia ser um balão meteorológico, mas após um exame mais apurado ficou determinado pelos observadores que o desenho lhes era desconhecido. A seguir, notou-se que um outro objeto semelhante e com o mesmo formato achava-se por perto. Os 2 deslocavam-se lentamente rumo ao sul, sem fazerem o menor barulho que pudesse ser ouvido pelos observadores. Os objetos tinham um formato redondo como se fossem discos e a cor era prateada. Tivemos a impressão que os 2 objetos ganharam velocidade instantânea e subiram quase que verticalmente. Um deles continuou num curso sul-sudeste, enquanto que o outro enveredou praticamente num curso leste. Toda a observação levou 30 segundos. Os ventos sopravam sudoeste numa velocidade de 15 milhas por hora. Seria fácil explicar este incidente afirmando que os observadores enganaram-se com algum objeto levado pelo vento, ou talvez por outra coisa qualquer. Como seria isto possível? O vento soprava uma direção oposta. Os objetos desapareceram em direções diferentes, subindo verticalmente. Parece-nos muito improvável que tudo isto pudesse ter acontecido e os objetos atirados rapidamente para cima por um vento sul-sudeste a uma velocidade de 15 milhas horárias. Tanto quanto sei, não foi tomada nenhuma medida posterior para aprofundar a investigação, como aconteceu com tantos outros casos do Livro Azul. A credibilidade dos observadores, além do fato de serem funcionários de um aeroporto, ou a sua motivação para redigirem o relatório, ou o modo e a atitude como o fizeram, nunca foi estabelecido. Em 16 de janeiro do mesmo ano de 1952, em Artésia, Novo México, um acontecimento parecido contribuiu para o padrão desta categoria. O relatório arquivado no Livro Azul diz o seguinte: a 16 de janeiro de 1952, 2 membros de um projeto de balão do Laboratório de Pesquisas Aeronáuticas General Mills
e mais outros 4 civis observaram 2 objetos voadores não identificados nas proximidades do balão que observavam. O balão encontrava-se numa altitude de 112.000 pés e tinha 100 pés de diâmetro no momento da observação. Os objetos foram observados por 2 vezes, uma em Artésia, Novo México, e outra no aeroporto de Artésia. Na primeira oportunidade, um objeto redondo pareceu permanecer imóvel nas proximidades, mas aparentemente encontrava-se numa altura superior à do balão. Nada existe com referência ao que fez o outro objeto. O balão parecia ter 11,5 polegadas de diâmetro e o objeto 2,5 polegadas de diâmetro, logo numa proporção de 3:5. E a cor era um branco fosco. Esta observação foi feita por 2 observadores da General Mills. Nada é dito sobre a possibilidade de que os 2 objetos, um observado do local de lançamento do balão e posteriormente no aeroporto, fossem os mesmos. Detalhes deste tipo tinham pouca importância para os investigadores do Livro Azul. O relatório no Livro Azul prossegue. Pouco tempo depois, os mesmos 2 observadores e 4 pilotos civis estavam observando o mesmo balão no aeroporto de Artésia. Perceberam 2 objetos aparentemente em grande altitude dirigindo-se para o balão vindos do noroeste. Contornaram o balão ou aparentemente o fizeram e afastaram-se rumo ao nordeste. O tempo de duração da observação foi de cerca de 40 segundos. Os 2 objetos tinham a mesma cor e tamanho do primeiro objeto. Tem-se a impressão, neste ponto, que a primeira aparição só contara com um objeto. Voavam lado a lado. Quando os objetos pareciam circundar o balão, desapareceram. Deve-se presumir que o fizeram espontaneamente, de vez que depois voaram rumo ao nordeste. E os observadores presumiram que tinham o formato de um disco e tinham se inclinado ao descrever a curva. O Livro Azul não prosseguiu na investigação pelos seguintes motivos. Infelizmente, este relatório não foi redigido até 5 de abril e só chegou ao ATIC, Centro Aéreo de Inteligência Técnica, a 16 de abril. Devido a este intervalo de tempo, não se empreenderam investigações posteriores. Os observadores são conhecidos como sendo pessoas fidedignas e experimentadas. Conclusões? Nenhuma. O intervalo de tempo não era uma desculpa, evidentemente, para que não se tivesse procedido a investigações posteriores. A determinação das qualificações dos relatores poderia, sem dúvida, ter sido levada a cabo mesmo muito tempo mais tarde. Os observadores são conhecidos como sendo pessoas fidedignas e experimentadas, é uma declaração sem significação se não contar com uma comprovação posterior. No ano seguinte, outros funcionários do laboratório da General Mills apareceram num outro relatório sobre OVNI, categoria discos diurnos. 3 engenheiros de pesquisa observaram uma fumaça branca ou esteiro de vapor a 40.000 ou 50.000 pés, enquanto acompanhavam o deslocamento de um balão com 79 a 73.000 pés de altitude através de um teodolito. Durante aproximadamente uns 30 segundos, o objeto realizou um voo horizontal numa proporção de 10 graus por cada 9 segundos, velocidade calculada de 900 milhas por hora. A seguir, iniciou um mergulho vertical que durou de 10 a 15 segundos. Durante o mergulho, o objeto esteve visível por diversas vezes e parecia brilhar. Assim que nivelou, a esteira de fumaça cessou. A observação foi feita do telhado do laboratório da General Mills. Comentários posteriores na ficha do caso arquivado no Livro Azul foram os seguintes. Um dos observadores é um engenheiro de meteorologia e considerado como uma pessoa digna de crédito. Os outros 2 também são considerados pessoas de confiança. A instalação de um radar ACIW não estava funcionando no momento do avistamento. 2 aviões F-86 encontravam-se na região sudoeste de Minneapolis no instante da observação, mas isto não representa nenhuma ligação com o OVNI. Conclusão: não identificado. Embora não se encontre incluso na ficha, os observadores declararam no relatório original que o objeto passou sob o Sol, que se encontrava numa elevação de cerca de 25 graus. Não havia ruídos. Os observadores eram um ex-piloto de B-17, atualmente um engenheiro meteorológico, um piloto particular com 2 anos de pós-graduação em aerodinâmica supersônica e um engenheiro de desenvolvimento que realizou a observação a olho nu, enquanto que os outros o faziam através de um teodolito. Os observadores declararam em conjunto: a possibilidade de que a impressão de mergulho tivesse sido produzida pelo simples retrocesso do objeto à distância parece improvável, de vez que a velocidade normal dentro da linha de visão não diminuiu durante o mergulho. Também ressaltaram não ter havido nenhum estrondo acústico,
e que o mergulho vertical era uma manobra profundamente perigosa, se não suicida. O melhor caso de um OVNI parecendo estar interessado em lançamentos de balões, para ser antropomórfico por um instante, foi relatado pelo meu amigo Charles Moore Jr., um aerólogo e aeróstata, em 1949. Moore descreveu o acontecimento diretamente a mim. Na ocasião, era o encarregado de uma unidade naval envolvendo 4 convocados. Tinham construído instalações para observar e registrar dados do tempo local para a Operação Skyhook, do Centro de Instrumentos Especiais. A instrumentação de que dispunham era um cronômetro e um teodolito MN47 Dave White, um instrumento para rastreamento que consistia de um telescópio de 25 vezes de aumento montado de maneira a fornecer os ângulos de elevação e de azimuth. Às 10h20, o grupo soltou um pequeno balão meteorológico de 350 gramas para observar as velocidades e direções dos ventos superiores. Moore contou-me que seguiu o balão com o teodolito durante diversos minutos para em seguida passar o instrumento para as mãos de um dos homens da marinha, advertindo-o para não o perder de vista ou ficaria em apuros. Moore prosseguiu a observação a olho nu e logo depois, olhando para o homem que ficara encarregado de lidar com o teodolito, percebeu que o instrumento estava focalizado para outro lugar. Usando alguns xingamentos escolhidos da marinha, Moore estava quase arrancando o instrumento das mãos do homem para girá-lo na direção do balão meteorológico quando o homem exclamou: "Mas eu o estou vendo aqui." Moore olhou e viu um objeto elipsoide esbranquiçado no campo de foco do teodolito. O objeto deslocava-se rumo ao leste numa proporção de 5 graus por segundo de modificação azimuth. Dava a impressão de ser cerca de 2,5 vezes mais comprido do que largo, e estava perfeitamente visível ao olho nu e foi visto por todos os membros do grupo. Na visão através do teodolito, foi visto descrevendo um ângulo de arco de diversos minutos. À medida que seu tamanho aparentemente ia diminuindo, o objeto deslocou-se numa marcação de azimuth de 20 a 25 graus, quando o azimuth manteve-se constante. Coincidentemente, o ângulo de elevação aumentou de repente e o objeto desapareceu do foco do telescópio. Desapareceu numa subida vertiginosa, portanto, da mesma maneira observada em outros casos de discos diurnos, após ter permanecido visível para Moore e seu grupo por mais de 1 minuto. O céu estava sem nuvens, não havia névoa. O objeto não deixou esteira de vapor ou exaustão. Não foi ouvido qualquer tipo de barulho que pudesse ser ligado à aparição e não havia carros, aviões ou outros geradores de ruídos nas proximidades que tivessem podido mascarar qualquer som que partisse do objeto. Durante o transcorrer do dia, muitos aviões sobrevoaram ou passaram próximo ao local de lançamento de balões e o grupo de Moore pôde identificá-los pela aparência e barulho dos motores. Naquele dia, nada mais viram que pudesse ter qualquer semelhança com o objeto não identificado, branco e elíptico. Para um homem com a formação de Moore, aquilo constituía um verdadeiro acontecimento. E conforme ficou comprovado por acontecimentos posteriores, não era um caso isolado. Muito embora, como de costume, não tivesse sido levado a sério pelo projeto Livro Azul, pelo que sei. Não foram realizadas investigações posteriores. Os 3 outros casos aqui utilizados para delinear o protótipo do disco diurno ocorreram em 1967, um ano que demonstrou ser muito prolífero em acidentes com OVNI nos Estados Unidos. Os 3 foram classificados pelo projeto Livro Azul como não identificados, e o local das aparições foram Crosby, Dakota do Norte, Blytheville, Arkansas e New Winchester, Ohio. No caso de Dakota do Norte, havia 7 testemunhas, 5 delas da mesma família e 2 outros observadores que se encontravam a 20 milhas de distância. Contudo, os investigadores da Força Aérea não se deram ao trabalho de interrogar as 2 testemunhas independentes, perdendo assim a oportunidade de conseguir uma localização geográfica do objeto para determinar a sua velocidade e trajetória, e para conseguir um testemunho totalmente independente sobre a natureza do objeto em questão. Das 5 testemunhas que se encontravam no mesmo local, apenas uma foi interrogada, e assim mesmo por telefone. Que situação diferente poderia ter sido se tivesse procedido a uma investigação bem orientada? Através das informações que dispomos a respeito do caso de Dakota do Norte, sabemos que um objeto luminoso e oval apareceu por trás de um celeiro e uma cerca, em seguida subiu silenciosamente e desapareceu. Como esta aparição foi vista por um piloto comercial e sua família, não me sinto propenso a afastar este avistamento como se fosse uma simples interpretação errônea.
O caso ocorrido em New Winchester, Ohio, com 5 testemunhas, também sofreu uma investigação bastante deficiente, embora tenha sido classificado pelo Livro Azul como não identificado. O relatório original nasceu em consequência de um artigo que redigi para um amigo, na época editor de um órgão interno publicado por uma revista de uma companhia de seguros sediada em Columbus, Ohio. Este caso de Ohio acrescenta suas próprias peças de informação para o protótipo do disco de ouro. Este objeto de formato oval seguia numa linha reta no sudoeste para noroeste, de queda em queda. O OVNI, que fosse lá o que fosse, atravessou a estrada por onde seguíamos. Havia um som muito forte que se refletiu sobre o objeto, que era feito de metal, mas não da cor de alumínio como os aviões, mas ao que me pareceu da cor do bronze ou cobre. O que fazia o objeto se deslocar não sabemos, mas não escutamos qualquer som. Obviamente, não existem muitos dados concretos aqui, e o incidente poderia ser facilmente esquecido, não se enquadrasse ele ao exemplo de tantos outros relatórios semelhantes. Não havia, com relação a este caso, testemunhas experimentadas, mas a carta enviada mostrava um estilo franco e simples. Dirigíamos-nos para o leste e vimos um carro parado com 3 jovens dentro dele, idades compreendidas entre 18 e 20 anos, que estavam olhando para alguma coisa no céu. Também vi algo, por isso rodei mais alguns metros, parei, saí do carro e olhei para o firmamento. Os 3 rapazes aproximaram-se e estacionaram ao meu lado e ficamos todos olhando aquilo, mas como vinha vindo o tráfego na outra mão, fomos forçados a partir. Nenhum de nós 5 encontrou uma explicação, mas todos o vimos com a maior clareza. Após ter tido oportunidade de interrogar diversos observadores, de ler muitas cartas e relatórios e ter tido também uma vasta ocasião para encontrar e interrogar os membros de boa-fé da classe dos lunáticos, era preciso ser muito obtuso, na verdade, para não desenvolver uma intuição a respeito das narrativas que têm um toque de veracidade e aquelas que são produtos de mentes mal equilibradas. A sinceridade e a perplexidade de diversas testemunhas estão além de questão. Em Blytheville, Arkansas, 2 observadores que se encontravam de serviço na torre de controle da base aérea de Blytheville e um terceiro de plantão na extremidade da pista de pouso sul, todos 3 foram considerados pelo Livro Azul como totalmente fidedignos, viram 2 engenhos de formato oblongo com a aparência de uma travessa de serviço de jantar. Os objetos escuros de encontro ao céu, mas com aproximadamente 7 pés, foram avistados inesperadamente pela torre de controle. A altitude avaliada era de 1.200 a 1.500 pés. Viajavam numa linha reta do leste para o oeste, porém desapareceram após 15 a 30 segundos quando efetuavam uma curva para o sudoeste. O relatório declarava que a localização visual fora confirmada pela base aérea de Blytheville, Rapcon, como se encontrando a cerca de 2 milhas marítimas de distância. Este caso não foi classificado como um caso de observação visual e de radar devido à falta de dados específicos de radar. Um oficial da Força Aérea declarou: "Este é o primeiro fenômeno deste tipo relatado nas proximidades da base aérea de Blytheville e para o qual não foi encontrada uma pronta explicação." Continuou: "Tendo em vista que 3 funcionários idôneos relataram a aparição, deve-se concluir que ocorreu um verdadeiro avistamento de um fenômeno de algum tipo, mas que não dispomos de suficientes informações para determinar o caso." O Livro Azul satisfez-se em classificar este caso como não identificado, sem proceder a investigações posteriores. Isto é até certo ponto compreensível, tendo-se em vista o pessoal insuficiente do Livro Azul. Meu pedido para bons relatórios sobre OVNIs, publicado em Physics Today, resultou num bom caso de disco diurno de múltiplas testemunhas. Ocorreu em 1965 e foi relatado por um astrônomo profissional e, portanto, por motivos óbvios, o observador hesitou em comunicá-lo. Este avistamento ocorreu logo após o pôr do sol, mas o céu límpido ainda não tinha estrelas. O relatório dizia que o objeto tinha luzes e um formato discoide, indicando talvez que tenhamos aqui um caso de transição entre uma luz noturna e um disco diurno. As trajetórias e os movimentos das 2 categorias são extremamente semelhantes, sugerindo talvez que as luzes noturnas são discos diurnos vistos à noite e que, logicamente, a distinção entre as 2 categorias é meramente uma questão de observação. O observador, acompanhado por sua mulher, uma amiga e 2 crianças, estava viajando rumo ao leste numa velocidade de 30 milhas por hora. Eles notaram um objeto prateado com o formato de um disco dirigindo-se lentamente para o sul. A parte inferior do objeto tinha um anel de luzes brancas azuladas, o que dava a impressão de que o objeto rodopiava.
O objeto descreveu um ângulo de 2 a 3 graus e em cima do havia uma luz branca. Após ter se deslocado ligeiramente para o sul de onde nos encontrávamos, o objeto acelerou rapidamente, tomando uma direção este-nordeste. Passamos para uma estrada de alta velocidade, continuando rumo ao leste, mas agora a uma velocidade de 70 a 80 milhas horárias. Rapidamente, o objeto transformou-se num objeto branco semelhante a uma estrela, luz noturna, bem distante, bem a leste de onde estávamos. Durante 5 minutos, mais ou menos, tivemos a impressão que se deslocava para cima e para baixo em 5 a 10 graus. Em seguida, o objeto dirigiu-se muito rápido rumo ao sul, desaparecendo sobre o Oceano Atlântico. O protótipo. Baseados nestes relatórios, podemos agora resumir os aspectos fundamentais do disco diurno. Aqueles que investiguei sob qualquer nível são caracterizados pela similaridade no formato, na cor e especialmente no modo de se movimentar, que pode ser extremamente lenta, até mesmo pairando próximo ao Sol ou realizando um movimento vagaroso, ou extremamente rápido, podendo o disco desaparecer em questão de segundos. Apesar da presença da luz diurna nas dúzias de casos usados para a elaboração do nosso protótipo, tudo que realmente tiramos deles é que o objeto, quase sempre impares, é descrito das mais variadas formas, como ovais, em formato de discos, como no pepino em conserva realizando cabriolas e elipsoide. Geralmente é brilhante ou reluzente, mas quase nunca descrito como possuindo diferentes fontes de luz, amarelado, branco ou metalizado. Demonstram na maioria dos casos o que poderíamos descrever de um modo antropomórfico como um movimento dirigido com objetividade, com a habilidade de acelerar extremamente rápido. Não parece haver nenhum som alto ou roncos associados aos discos diurnos. Às vezes há um som de arrastamento muito dissimulado. O triste fato é que mesmo após tantos anos de relatórios sobre discos diurnos originários de diversas partes do mundo e apesar da existência de fotografias, ao que parecem verdadeiras, os dados que temos são os mais insatisfatórios possíveis sob o ponto de vista de um cientista. A razão disto é, em parte, clara: a apatia oficial e o medo do ridículo. A maioria dos relatórios sobre discos diurnos aos quais me dediquei sempre partiam de pessoas com alguma formação, possuidores de bom senso razoavelmente inteligentes. Assim mesmo, os detalhes desejados, tão necessários a qualquer estudo significativo, escapam-nos. Por quê? Porque, num sentido amplo, não houve sequer uma única autoridade, e nos Estados Unidos isto significa a Força Aérea, que tenha realizado qualquer investigação digna deste termo. As investigações que foram feitas, e eu tive a ocasião de ouvir diversas conversas pelo telefone durante minhas costumeiras idas ao Livro Azul, e as perguntas formuladas eram quase sempre com o intuito de estabelecer uma interpretação errônea. As perguntas eram dirigidas com essa finalidade. Raramente as perguntas eram colocadas nesta base: talvez tenhamos algo novo por aqui. Vamos procurar descobrir tudo quanto pudermos a respeito. Quais eram os detalhes da sua trajetória? Não importa se pareciam violar as leis da física. Descreve, o melhor que lhe for possível, o que aconteceu primeiro e o que sucedeu posteriormente. Quanto tempo ele levou para fazer aquela parte de seu movimento? Quantas vezes por segundo ele se mexia? Quantos segundos foram precisos para cobrir um arco de 25 graus? Serão estas perguntas que a média dos observadores não pode responder? Tolices. Se interrogássemos o observador com muita paciência e não com a ânsia de preencher rapidamente um formulário, poderíamos, através da reconstituição do crime, preferivelmente na cena do avistamento, conseguir uma sequência de tempo lenta, mesmo se o investigador tiver que traduzir as palavras da testemunha. Levou tanto tempo quanto seria preciso para eu contar até 10 para o objeto ir de cima daquela árvore até a ponta do celeiro. O objeto possuía uma cota angular de 2 graus por segundo. As cores podem ser controladas através do uso de uma boa gama de cores. Nunca encontrei um investigador do Livro Azul que utilizasse este recurso. E brilho. Tão brilhante quanto aquela luz ali adiante no jardim, pode ser convertida em lumens e finalmente passado para um cálculo aproximado de ergs por centímetro quadrado, desde que mesmo somente os limites superiores da distância possam ser averiguados, como no caso em que a fonte luminosa passa adiante de um objeto, árvore, casa, colina, cuja distância é conhecida. Contudo, investigações deste tipo sempre estiveram ausentes do modo de proceder do Livro Azul.
As investigações eram realizadas na pressuposição de que todas as aparições de OVNIs ou eram interpretações errôneas ou resultados de mentes anormais. Embora não sejam incomuns, essas falhas oficiais são trágicas ao extremo. Este ponto ficará esclarecido através do exame de outro conjunto de casos que envolviam tanto o radar como a prova visual. Notas: observadores de aparições de disco diurnos selecionadas. Ocupação: recrutas da artilharia do Exército, 12. Adolescentes, 6. Pilotos civis, 4. Fazendeiros, 4. Crianças, 5. Técnicos, 3. Engenheiros pesquisadores, 2. Agrimensores, 2. Observadores científicos de balões, 2. Donas de casa, 4. Pessoal de base aérea militar, 2. Piloto de B-17, 1. Astrônomo, 1. Engenheiro de meteorologia, 1. Piloto comercial, 1. Fisioterapeuta e ex-piloto da USAF, 1. Veterano do Exército, atualmente estudante universitário, 1. Secretário, 1. Dono de um time de beisebol, 1. Policial de segurança, 1. Desconhecidos, 3. Total, 60. Os negativos originais foram devolvidos ao dono, que posteriormente submeteu-os ao exame do Comitê Condon. O relatório do comitê declarava que aquelas fotografias não possuíam valor comprobatório. Mr. Fred Beckman, um colega que me ajudou com frequência no que diz respeito às matérias fotográficas relacionadas aos OVNIs, realizou os testes nos negativos em questão. Menciono essa circunstância apenas para mostrar que este relatório jamais teria sido feito, a não ser por esta condição, e teria permanecido, parece-me, no descomunal estoque de relatórios latentes. Os observadores iniciais não tinham intenção de relatar o incidente oficialmente. Durante os últimos anos em que atuei como investigador de OVNIs, sempre deparei com uma relutância acentuada para que se fizesse um relatório oficial, sobretudo endereçado à polícia ou à Força Aérea. Muitas das cartas que recebo trazem instruções específicas no sentido de que a informação nela contida não seja transmitida à Força Aérea. Contudo, neste caso em particular, o relatório foi transmitido diretamente para Dayton, onde tive a oportunidade de vê-lo no decorrer dos exames rotineiros que fazia dos relatórios. Capítulo 6. Complementos. Fotos de UFOs OVNIs. O provérbio "uma foto vale 1000 palavras" realmente não se aplica à maioria das fotos sobre UFOs. Este não seria o caso se a autenticidade das fotos submetidas pudesse ser comprovada. A fundamentação da autenticidade exigiria, entre outras coisas, a presença de testemunhas credenciadas no momento em que as fotos foram tiradas, de preferência filmes. E as fotos devem ser grandes planos obtidos de vários ângulos, com suficientes traços de referência para poderem estabelecer-se tamanhos aproximados e distâncias. Infelizmente, essas exigências raramente são cumpridas. A escassez de fotos sobre UFOs tem sido muito notada. No entanto, quantas pessoas terão uma máquina preparada quando, de repente, deparam com uma situação invulgar na vida cotidiana? E ainda que tenham uma máquina disponível, quantos se lembrarão de usá-la? Em última análise, uma foto de UFOs é sempre uma diferente modalidade de apresentar uma reportagem de UFOs. E, a menos que a reportagem seja acompanhada por um conjunto detalhado de fotos de um dado fenômeno UFO, os relatórios escritos coloridos com as interrogações pessoais do repórter são muito mais fidedignos. Seja como for, deparei com muitas fotos de UFOs que não pude estabelecer como sendo meras mistificações ou identificações gratuitas. Seguindo o modelo geral do livro, apresentarei apenas fotos que me foram submetidas por fotógrafos que interroguei pessoalmente e cuja sinceridade me convenceu. Ainda assim, quero lembrar ao leitor que as fotos que se seguem são apenas alguns exemplos que, até o momento, não consegui invalidar. Recebi muitas fotos de luzes noturnas que são apenas isso mesmo, estranhas luzes no céu noturno, e com as quais pouco de científico pode ser feito. Este princípio aplica-se mesmo àquelas que investiguei mais cuidadosamente. O incidente NL12 é um desses casos. O projeto Livro Azul reproduziu as cópias originais, uma das quais é mostrada abaixo. Esta estranha luz foi descrita como tendo se elevado em um campo de palha de milho, coberto de neve.
perto da cidade de Fargo, Dakota do Norte. A foto confirma a típica descrição verbal que tenho ouvido frequentes vezes, tão brilhantes que o objeto está efetivamente escondido da vista, com uma aura, filamento neste caso, e uma protuberância no topo, sugerindo uma cúpula. Durante o interrogatório dos dois jovens no local preciso em que a foto foi tirada, não consegui descobrir qualquer evidência de trapaça, mas como essa possibilidade só pode ser definitivamente excluída por quem tirou a foto, ela acaba não provando nada. Pode apenas sugerir fortemente, como aliás, em minha opinião, o faz. A foto seguinte mostra um exemplo dos supostos efeitos de um encontro imediato de segundo grau. A figura mostra um círculo ressequido de aproximadamente 2 metros de diâmetro bruscamente implantado numa grande plantação de soja em perfeito estado de saúde. Eu confirmei pessoalmente a aparência do círculo devastado alguns dias depois do incidente. É necessário frisar que estas fotos não têm qualquer valor de prova. De qualquer forma, nenhuma foi ainda explicada e todas elas se ajustam à descrição verbal de outras visões semelhantes verificadas em outros lugares sob outras circunstâncias. Incluo algumas fotos para as quais não tem explicação. O leitor, se quiser, pode tentar esclarecer algumas delas. Podem perfeitamente representar objetos naturais. A primeira figura foi me dada pelo diretor do Observatório de Ondřejov, na Tchecoslováquia. A segunda figura é a mais uma luz noturna. Note o rastro da estrela por cima do poste telefônico. Isto prova que a duração foi da ordem dos minutos. A foto foi tirada em Valentina, Nebraska, em 2 de agosto de 1965, por Judge Hatcher, agora Judge Turner, e na mesma noite em que o Sr. Campbell tirou a foto que mostrei antes. Aparentemente, alguma coisa muito estranha estava acontecendo na parte central dos Estados Unidos nessa noite.